Só um minutinho que está chegando uma turminha boa ali. Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus estamos aqui novamente para ouvir as bênçãos de Deus. Vamos louvar. Amado Deus, bendito Pai, louvado seja o Teu nome, Jesus. Obrigado, Deus, por mais esse dia, tem nos guardado, tem nos abençoado. Obrigado pelo privilégio de chegarmos aqui novamente para ouvir a Tua palavra, para continuar esse estudo, que Tu possas falar ao nosso coração nessa noite, como tem falado todos esses dias. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Ricardo, que vai trazer a palavra, Senhor, que ele seja usado da melhor maneira, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, e que saiamos aqui abençoados, Pai, como sempre, Pai, da Tua presença, do Teu amor, do Teu cuidado e da Tua direção em nossas vidas. Precisamos de Ti, Senhor. Abençoa nossa casa, abençoa nossa igreja, abençoa o pastor e fica conosco. É o que te pedimos nessa hora e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, viu? Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Amém? Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o livro do Apocalipse e hoje nós vamos entrar na lição de número 15. Tem um ventilador aqui em cima de mim, tem como desligar ele? Onde que desliga ele aqui? Então hoje nós vamos estudar a lição de número 15. Eu convido você a deixar sua Bíblia aberta, por favor. Apocalipse capítulo 19. O tema da lição de hoje é a segunda vinda de Cristo. E se existe um tema na Bíblia Sagrada que possui muitos ângulos de vista diferentes, pontos de vista diferentes, esse assunto é a escatologia. E dentro da escatologia, os temas do Apocalipse são os que mais suscitam esses pontos de vista diferentes, né? E hoje a gente vai estudar um ponto de vista de várias opiniões, né? Ele é bem discutido. Nós hoje vamos estudar um pouco a respeito do milênio. Vocês já ouviram essa palavra, milênio? Qual que é o significado de milênio? Quem me ajuda? Perfeito. Milênio significa literalmente um período de 1000 anos. Então, hoje nós vamos estudar a respeito da matéria que trata dos 1000 anos do reinado de Cristo junto com o seu povo. A ideia aqui não é ter a pretensão de apresentar uma opinião absoluta sobre o tema, até mesmo porque o assunto ele tem mais de 2000 anos e até hoje ele é discutido. Homens e mulheres de Deus, servos e servas do Senhor, ainda têm opiniões diferentes diante das escolas de interpretação da Bíblia que apresentam o assunto sobre o milênio. Mas é de suma importância a gente ter pelo menos uma introdução, pelo menos uma clareza maior a respeito desse assunto, tá bom? Hoje nós vamos entrar no ciclo final das visões e revelações que o apóstolo João teve. O nosso estudo, ele já caminha para o final. Nós temos mais 2 aulas, acredito que depois dessa. Então, o livro já encaminha para a sua conclusão. E hoje nós veremos, dentro desse ciclo final das visões e revelações que João tem nos apresentado até aqui, hoje nós vamos estudar 4 visões desse ciclo final. Está com sua Bíblia aberta aí em Apocalipse 19? Então acompanha comigo a leitura. A partir do versículo de número 11. Diz assim: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro,
e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que com seus sinais feitos seduzia aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com as suas carnes. Amém. Então, dentro das visões, dessas últimas visões que João começa a apresentar aqui, a primeira que nós veremos e estudaremos nessa noite, trata de uma declaração maravilhosa. João vai tratar num primeiro momento a respeito da volta do rei. Ele diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E havia alguém assentado sobre esse cavalo. E agora ele vai começar a apresentar características daquele que está sentado nesse cavalo branco. Ele diz assim: o seu nome é Verdade e Justiça. Ele é fiel e verdadeiro, e ele julga e ele peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Sobre a sua cabeça, ele tem uma coroa com muitas pedras preciosas. Ele está vestido com um manto manchado como que uma espécie de vinho. Ele tem o nome que o apresenta como sendo o Verbo de Deus. É a mesma referência que João, o próprio João, vai utilizar para falar de Cristo, tanto quanto quando ele escreve o Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele usa essa expressão tanto quando escreve o Evangelho, como quando escreve as suas cartas. O Verbo de Deus. Ele tem um nome que só ele mesmo conhece. E aí eu pergunto para você, para a gente começar a meditar nessa visão que João nos apresenta hoje, nessa primeira visão. Quem é esse cavaleiro que está no cavalo branco? O próprio Senhor Jesus. Ele é o cavaleiro que vem neste cavalo branco.
E João apresenta o Senhor Jesus nesse momento, diferente da maneira com a qual Isaías, lembra daquele capítulo 53 do livro de Isaías, quando ele vai falar do Cristo, o servo sofredor, não havia nele beleza e formosura que nos atraísse. Ele era um homem de dores, que sabia o que era sofrer. Isaías apresenta a imagem de Jesus na sua primeira vinda, como aquele que veio para salvar a humanidade, o servo de Deus. João aqui estende a visão, dizendo, da primeira vez, ele se nos apresentou como servo. Agora, ele volta como sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ai, que coisa linda! Que coisa maravilhosa! O belo nisso tudo é que fica para nós a certeza e a convicção de que o nosso Rei está voltando. Ele está voltando. Vem e não vem só. João diz, eis que uma comitiva do exército dos céus o acompanha. E ele chega com uma missão. Qual é a missão que João apresenta aqui para nós, a respeito da volta de Cristo? Ele vem para o quê? Vem para julgar toda a terra. Entenda terra não como o planeta apenas. Terra, uma referência, um simbolismo a tudo e todos. O justo, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, aquele que derramou seu precioso sangue, aquele que pagou o preço pela nossa redenção, agora se apresenta como aquele que vem julgar a humanidade. Sua missão é trazer julgamento. E qual é o instrumento que João apresenta que o Senhor usará para aplicar esse julgamento? Você estudou essa lição inteira hoje. A espada afiada que sai da sua boca. Qual é o simbolismo de espada na Escritura? O que a espada representa? Sua palavra. O próprio João, quando ele está escrevendo o Evangelho, capítulo 18, acho que é o 18, ele vai dizer algo interessante. Ele fala assim, palavras do Senhor Jesus retratadas por João. Ele diz assim, eu não vim para julgar, eu vim para salvar vocês. Aquele que ouve as minhas palavras e não as obedece, a própria palavra o condenará naquele dia. Dá para a gente imaginar o privilégio que eu e você temos de podermos conhecer a palavra, de podermos amar essa palavra, de podermos alinhar a nossa vida, ajustar a nossa vida à luz da palavra de Deus. Palavra que é viva e eficaz. A palavra que é a expressão máxima da vontade de Deus para o nosso coração. A revelação que eu preciso, o refrigério que eu preciso, a direção que eu e você precisamos, a nossa disposição para estudo, para meditação, para aprendizado, para obediência, para fidelidade. Com a espada afiada que sai da sua boca, ele aplicará juízo sobre a humanidade. E quais serão as consequências desse juízo? No texto que nós lemos,
Em um primeiro momento, duas consequências são apresentadas nesse texto. Quais são elas? Muito bom, vamos lá. Em um primeiro momento, duas serão as consequências imediatas. Veja, João declara: então eu vi um anjo que estava em pé sobre o sol. E esse anjo bradou com grande voz, dizendo às aves que voam pelo céu. E isso é uma convocação, diga comigo, convocação. O anjo vai convocar as aves que voam pelo céu e declara para elas: vinde, venham, ajuntem-se para o grande banquete de Deus. E agora ele declara que a besta, que é o anticristo, os reis da terra reúnem os seus exércitos e se preparam para pelejar contra o cavaleiro que vem no cavalo branco. E agora, a primeira consequência vai ser apresentada. A Bíblia diz que a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, eles serão aprisionados e lançados vivos. Aonde? No lago de fogo e de enxofre. Então, a primeira consequência da volta de Cristo apresentada no texto é que a besta e o falso profeta, dois personagens da tríade do mal, agora serão aprisionados e lançados de que maneira? Vivos. No lago de fogo e de enxofre. Para aí? Não. Os reis da terra que se aliançaram com o falso profeta, aqueles que se tornaram adoradores da besta e da sua imagem, esses que decidiram participar dessa batalha contra o Cristo ressurreto e o seu exército, estes serão mortos pela espada que sai da boca do Senhor Jesus. E quando isso acontece, quando eles são fulminados pelo poder, pela autoridade da palavra de Jesus, João declara que então as aves dos céus que foram convocadas, elas se banquetearão, elas se deliciarão com os corpos daqueles que morreram. A primeira visão que João nos apresenta hoje é a volta do Senhor Jesus. Ele prossegue dizendo, e agora nós vamos para a segunda visão que ele vai nos apresentar. Hoje nós vamos ver 4 dessas visões finais. A segunda delas que ele apresenta, abra sua Bíblia aí, capítulo 20. Diz respeito a prisão de Satanás. Ele declara assim: então, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por quanto tempo? 1000 anos. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda
as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E ele conclui dizendo: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém? A segunda das visões que João vai nos apresentar hoje é a respeito da prisão de Satanás. Ele diz que ele viu um anjo que descia do céu. O que esse anjo trazia com ele? Uma chave e uma corrente. A chave para abrir o abismo e a corrente para prender o diabo. Ele cumpre sua missão. Acorrenta Satanás e o lança no abismo, põe um selo sobre ele para que ele não enganasse mais as nações. No estudo da nossa revista, o autor faz uma observação interessante. Ele diz assim que às vezes muitos cristãos supervalorizam o poder do diabo. Como é que é? Exatamente isso. Muitos cristãos acabam supervalorizando o poder de Satanás. Nós não somos imaturos a ponto de achar que ele não é astuto, a ponto de achar que ele não é sagaz, a ponto de descartarmos aquilo que ele consegue realizar. Mas, irmão, nós temos estudado isso ao longo desses dias, meditando no livro do Apocalipse. Queridos, quem está no controle dessa história sempre foi e sempre será aquele que nós estudamos, aquele que está assentado em seu alto e sublime trono. O diabo não passa de um instrumento a serviço de Deus. Será que a gente tem essa compreensão? Ele não pode entrar porta adentro e tocar na igreja sem autorização de Deus. Lembra da história de Jó? Isso fica claro na história de Jó. Os filhos de Deus comparecem na presença de Deus e o diabo vem no meio deles. Da onde é que você está vindo? Coisa ruim. De andar pela terra, de passear por ela, Senhor. Você viu meu servo Jó? Justo, prudente, íntegro, homem que sempre se desvia do mal. Mas é porque o Senhor o guarda, o Senhor o abençoa. Ele não podia tocar a vida de Jó, até que Deus lhe deu autorização. Pergunto para você, mudou alguma coisa? Deus perdeu o controle dessa história? Deus deixou de ser Deus? Deus deixou de ter autoridade sobre todas as coisas? Então a gente tem que ser lúcido, claro e objetivo no entendimento que nós temos a respeito do nosso adversário, do nosso inimigo. Mas saber que nós servimos um Deus todo-poderoso, revestido de glória, de honra, de majestade. E entendemos que quem está no controle de tudo é Ele, e é Ele que nos guarda, assim como os montes estão à volta de Jerusalém, assim o Senhor, à volta do seu povo. Um anjo enviado por Deus aprisiona Satanás e o prende por quanto tempo? 1000 anos. João prossegue declarando na continuidade da sua visão que então ele viu o que posto aqui na terra? Tronos. Tronos. E sentados nestes tronos, aqueles que receberam autoridade para julgar. Isso quer dizer que toda forma de injustiça, um dia, nunca mais existirá. Toda balança enganosa, toda falta
de clareza nas análises para se declarar alguém correto ou errado, toda a injustiça, tudo aquilo que ainda hoje pende de alguma maneira para o mal, isso um dia nunca mais vai existir. E se eu pedisse para alguém levantar a mão aqui e dizer, você já sofreu alguma injustiça na vida? Eu tenho certeza que todo mundo aqui levantaria a mão e poderia contar 1, 2, 10 testemunhos a respeito disso. Mas isso vai acabar. Deus tem um plano e um propósito. E o projeto de Deus é perfeito. João vê tronos que vão trazer equidade e juízo. E na sequência ele diz assim, preste atenção nisso, por favor. Ele diz que viu as almas de quem? Dos santos. Quem são esses? Aqueles que um dia fizeram a boa confissão e receberam o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. Se em teu coração creres e com a tua boca você confessar Jesus Cristo como Senhor, mas é tão simples assim? É simples para nós, porque a complexidade de tudo já foi feito por Ele. Basta uma atitude. Ele vê a alma dos santos. E o que ele diz que aconteceu com esses santos? Eles foram o quê? Mortos. Por que eles foram mortos? Porque não negaram a sua fé. Porque não se dobraram diante da besta, nem adoraram a sua imagem, nem receberam a sua marca, seja na fronte ou seja sobre sua mão, se mantiveram fiéis e leais ao Deus que um dia os chamou e os vocacionou. Vamos refletir um pouquinho disso. Até que ponto nós estamos dispostos a chegarmos com Deus? Eles foram mortos porque não negaram a sua fé. E qual vai ser a consequência para estes que foram até o fim, como diz a Escritura? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Qual é a consequência para estes? O que a história disse aí para nós? Eles reviveram. Eles ressuscitaram. São aqueles que participam da primeira ressurreição. E o texto continua dizendo o seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte nessa primeira ressurreição, porque sobre eles a segunda morte não tem autoridade. Aleluias. E eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele pelos 1000 anos. Um adendo aqui. Enquanto os santos ressuscitam, o que aconteceu com aqueles que foram mortos, os demais que morreram? Lembra, eles participaram de uma batalha e foram mortos pela espada que saía da boca de Cristo. Enquanto os santos ressuscitaram, o que aconteceu com essa segunda turma, com essa segunda leva? Está escrito aí. Eles não tornaram a vida. Permaneceram mortos até que se completasse os 1000 anos. Que possamos nós desfrutarmos da primeira ressurreição. Que tenhamos nós lugar
nessa ressurreição maravilhosa. João prossegue, e nós vamos entrar na terceira visão que ele vai apresentar. A segunda, Satanás é preso. Na terceira visão que ele apresenta para nós hoje, Satanás será solto e condenado. Leia junto comigo aí. 20 a partir do 7. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. Terceira visão que João nos apresenta hoje: Satanás é solto. Pergunto para você, para que ele vai ser solto? Para quê? Tem medo de errar não, vamos lá. Ele foi preso, não foi? Passaram-se os 1000 anos no relato bíblico. Agora ele é solto por um pouco de tempo. Para que ele será solto? Mas tem um final para ele aí, não tem? Então ele vai ser solto para ser derrotado para todo sempre. Oh, aleluia. O final dessa história já está decretado. Ele será solto para ser derrotado para todo o sempre. E me fala uma coisa, presta atenção. João diz assim que no momento que ele for solto, ele vai fazer um último levante contra Deus. Ele vai sair pelos 4 cantos da terra e ele usa a expressão Gog e Magog. Uma referência a Ezequiel capítulo 38. Gog, o príncipe, autoridade sobre uma vasta região. O que ele está dizendo é o seguinte, que nos 4 cantos da terra, por todos os lados, ele vai tentar arregimentar muitas pessoas, a fim de que elas participem de uma peleja final. E quando este exército marchar contra a cidade santa, se acampar contra ela, algo sobrenatural acontece. Chove o que do céu? Está escrito aí. Chove fogo. Veja que o juízo vem nesse momento, pelo fogo. E o que acontece com aqueles exércitos? Serão destruídos. O que vai acontecer com o diabo nesse momento? Ele será preso e lançado aonde? No lago de fogo e enxofre. Quem está lá esperando ele? A besta e o falso profeta. Agora Satanás. Veja, toda a tríade do mal estará presente no lago que arde com fogo e com enxofre. E aí, tem uma observação nessa visão de João que me chama muito a atenção por causa de algumas coisas que a gente vive nos nossos dias. Diz assim, que lá no lago que arde com fogo e enxofre, eles, fazendo uma referência a esses 3 personagens que estão lá, eles serão atormentados. De que maneira eles serão atormentados? Imagine um dia tem 24 horas, 12 horas de sol, 12 horas da noite, correto? Luz e treva, 12 horas
de dia, 12 horas de noite, 24 horas. Diz que eles serão atormentados dia e noite. É óbvio que é uma linguagem simbólica para fazer uma referência à eternidade, tá bom? Mas nós temos que aplicar para aquilo que eu e você conseguimos traçar como um paralelo para que a gente possa entender. Imagina alguém sofrendo dia e noite. Já teve dor de dente? Quando ela te pega, tipo assim, uma sexta-feira, às 8 horas da noite, já não tem mais dentista aberto no sábado. Você só vai encontrar um dentista para te atender na segunda-feira de manhã. É fácil. Dor de ouvido. Aguda. Cólica de rim. Irmãos, por que eu estou citando isso aqui? Estou dando até uma ênfase nesse detalhe. A Bíblia diz que eles vão ser atormentados dia e noite. E ela estabelece o período pelo qual eles serão atormentados. Eles serão atormentados pelos séculos dos séculos. Mas será que depois de 10 anos, Deus não vai se arrepender? Não, 10 anos é pouco tempo, 100 anos. 1000. 100.000 anos. 1 milhão de anos. Agora Deus se arrependeu, agora Deus mudou de ideia, agora Deus vai limpar a barra desse povo. Por que eu estou falando isso para você? Algumas pessoas aqui, a gente já compartilhou isso em aulas passadas. Hoje existe uma ideia no meio da igreja, vou dizer igreja protestante, tá? De que o inferno não é uma realidade eterna. De que o inferno é uma situação, se aplica para o nosso entendimento como sendo apenas uma situação temporária pela qual Deus punirá o pecado do pecador, mas no final de todas as coisas, Deus sendo aquele Deus, aquele Pai amoroso e bondoso, Deus vai dar um jeitinho de passar o pano para todo mundo, e todo mundo, uma hora ou outra, vai ser tirado de lá. Você que já estudou a Bíblia, você que já ouviu mensagens, você que já gastou tempo meditando na palavra, orando a Deus, pergunto para você, e não tenha receio de ter a sua opinião, direito seu. É assim que você entende a Escritura? Eu vou falar para você como eu entendo. Não. Não. Sim. E essa ideia não nos parece um pouco absurdo demais? Não parece para você? Por quê? Porque se a gente partir desse ponto de vista, para que Jesus se sacrificou então? Por que Jesus morreu na cruz? Se no final Deus vai dar um jeito de salvar todo mundo, por que Jesus teria morrido na cruz então? Não, ele morreu para fazer uma correlação, estabelecer uma ligação, proporcionar uma... Não, irmão, não tem lógica. Não tem lógica. E vou dizer para você, nós precisamos tomar muito cuidado nos nossos dias. Me ajuda aí, acho que é para Timóteo que o Paulo escreve, dizendo que no final, os últimos dias seriam maus, difíceis. As pessoas se tornariam irreverentes, zombadoras, displicentes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, irmãos. Sabe, eu não vou passar da hora não, tá?
a gente tem que tomar muito cuidado para não nos tornarmos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O cardápio desse restaurante chamado mundo, ele é muito vasto, tem muita coisa nele. E ali tem vários tipos de tempero, e as donas de casa aqui sabem do que eu estou falando. Ele sabe qual é o meu e qual é o teu gosto, aonde a corda aperta para o meu e para o teu lado. Precisamos tomar cuidado. E quando a Bíblia fala a respeito de idolatria, ao longo do estudo do Apocalipse, quando ele vai escrever as 7 igrejas, a maior correção que você encontra ali é justamente a respeito da idolatria e da imoralidade sexual. É aonde o povo de Deus mais errava e ainda erra. E a gente acha, deixa eu melhorar isso aqui para não generalizar. Muitas pessoas entendem a idolatria como sendo o ato de você ter uma imagem e adorá-la tão somente. Não. Existem pais que fazem dos seus filhos o seu ídolo pessoal. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim. Deus não pode ser dividido, Deus não aceita ser dividido, Deus não aceita ser a segunda opção na vida de nenhum de nós. É triste ver como isso tem se propagado, é triste ver como pessoas hoje encaram a igreja como apenas uma instituição. É triste ver pessoas virarem as costas, apontarem o dedo, acusarem a igreja, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo, isso, aquilo. Quando na realidade, o que seduz o homem, o que corrompe o homem, o que faz o homem cair, é a cobiça pelo seu próprio pecado. Quando essa cobiça encontra lugar aqui, ó, então ela me corrompe. E quando ela me corrompe, ela me leva para o chão. E vou dizer uma coisa para você, hein? Dura coisa é se levantar. É difícil, hein? Essa semana eu entrei num propósito pessoal. Cheguei para minha mulher e falei, me ajuda. Eu estou precisando de ajuda. Em várias áreas da minha vida. Mas na área da saúde física. Eu fui diagnosticado com diabetes. Até eu tomei essa decisão 2 dias atrás. 2 dias atrás era o quê? Terça-feira? Até terça-feira, sabe o que tinha na cabeceira da minha cama, do meu lado? Um pote de bala. Um pote de bala. E eu já sabendo que eu não posso com doce. Mas aquilo me seduzia. Aquilo afetava a minha vida. E eu comecei a manifestar sintomas da diabetes. Tontura. Perda de sentidos momentâneos. Formigamento nos pés, nas mãos, nas extremidades. Vista. Um borrão. Deus, eu preciso criar juízo. É fácil romper com isso? Não. Aí vem o diagnóstico, você precisa perder peso. É fácil emagrecer, irmão? E engordar?
Qual que é o esforço que você faz para engordar? Só mastigar. Só mastigar. Não precisa fazer mais nada, só mastigar. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Nós precisamos centrar a nossa vida, firmar a nossa vida. Maravilhoso é o Senhor, que mesmo quando a gente cai, Ele é misericordioso. Ainda é tempo desse Deus misericordioso nos tomar pelas mãos e nos colocar de pé. E é Deus quem faz isso. Que a gente possa aproveitar a oportunidade que a gente está tendo, para identificar essas coisas, esses detalhes na nossa vida. Para a gente olhar para aquilo que está acontecendo à nossa volta, tá, irmãos? Olhar para aquilo que está acontecendo à nossa volta. A Bíblia diz que os filhos de Issacar, falando das tribos de Israel, eram sábios na interpretação dos tempos, eram pessoas que olhavam para o tempo em que viviam, olhavam para as realidades à sua volta e sabiam interpretar e identificar as causas dos problemas, sabiam que atitude, que comportamento deveriam ter diante desses problemas. Que eu e você possamos ter essa virtude de identificarmos os problemas que estão na nossa vida, que estão à nossa volta, de clamarmos pela bondade e misericórdia de Deus e corrigirmos enquanto temos tempo. Vamos para a quarta visão aqui. Então nós falamos que ele foi preso, ele foi solto e agora ele foi lançado no lago de fogo e de enxofre. A quarta visão que ele nos apresenta nessa noite é a respeito do julgamento de todas as pessoas. Escute isso. Vamos ler lá o texto. A partir do 20 e 11, diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Presta atenção nessa palavra, tá? Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Agora, presta atenção. Depois que os livros foram abertos, então ele viu os mortos. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. João vê agora um grande trono branco. Ele vê o quê? Não, mais forte, vamos lá. Ele vê o quê? Branco. E assentado nesse trono branco, quem está? O justo juiz. Não é um juiz que falha, não é um juiz que comete equívocos, não é um juiz que emite uma sentença equivocada. Quem está sentado nesse trono branco é o justo juiz. E diante dele comparecerão quem? Os mortos. Mortos aqui, uma linguagem simbólica. Quem são esses mortos? Todo aquele que recusou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Todo aquele que zombou da palavra de Deus. Todo aquele que disse não para o convite maravilhoso da graça. Todos aqueles que optaram por viver segundo suas vontades, seus deleites, todos aqueles que se tornaram irreverentes, presunçosos, orgulhosos, displicentes, maldosos,
Lá na frente ele vai nos apresentar na próxima aula uma lista dizendo a respeito dos mentirosos, dos roubadores, dos adúlteros, dos efeminados. Todos aqueles que literalmente viraram as costas para Deus. Eles comparecerão diante do trono branco. Escute. Trono branco aqui é o julgamento para os ímpios. A igreja não comparecerá diante do trono branco. Vale um glória a Deus. Aleluias. Tem gente que coloca uma imagem e prega em cima dessa imagem alguém assentado no trono e uma fila de pessoas para comparecer na presença dele. E prega nesse texto aqui, dizendo que nós estaremos ali. Negativo. O julgamento do trono branco não é para a igreja. A igreja participará nesse momento das bodas do Cordeiro, aonde cada um daqueles que receberam o Senhor Jesus em suas vidas, cada um desses será galardoado. Trono branco não é para nós. E quando essa multidão está diante do trono branco, João diz, então, é a ideia de um cartório. Quando nós nascemos, é feito um registro, não é? A certidão de nascimento. Registra-se onde? No cartório. Você se casa, certidão de casamento. Registra onde? Cartório. A pessoa morre, tem que registrar a certidão de óbito. Aonde que faz? Cartório. Hoje eu não sei como está funcionando, mas eu lembro, antigamente a gente ia no cartório, o cartorário pegava um livro, ele era quase que do tamanho desse púlpito aqui, ó. Ele abria a capa assim, ó, as folhas assim, ia lá na data, lembra disso? A ideia que João apresenta aqui, para que a gente possa entender, é que o cartório do céu, ele é aberto. E lá nesse cartório, existem volumes, a ideia é essa, volumes e volumes de livros. Ele cita a palavra no plural, livros. E o que está escrito nesses livros? Não, nesses não. A história de cada um de nós. Aí, paralelo a esses livros, ele vê que outro livro, esse diferente, outro livro foi aberto. Como é que chama esse livro? Livro da vida. Agora sim. O que tem nesse? A lista da igreja, de membros da igreja. Amém? Amém. No livro da vida está o registro de nascimento de todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Nos livros plural, a história. No livro da vida, o nome dos salvos. Quando se abrem os livros, deixa eu só dar uma acelerada aqui. Quando se abrem os livros, o texto que a gente leu, presta atenção nisso, diz o seguinte, que então, o mar, a morte e o além, em outra versão vai dizer o Hades, cada uma dessas dimensões, mar, o além e a morte, cada uma dessas realidades, elas terão que devolver os mortos. Sabe qual que é a ideia aqui? É que nesse momento, estes que não foram salvos, estes que são
qualificados como mortos, estes participarão da segunda ressurreição. Eles serão apresentados agora com seus corpos, porque o mar vai ter que dar um jeito de devolver aqueles que lá morreram, a morte vai ter que dar um jeito de devolver aqueles que nela estão. O Hades, que é uma ideia de profundezas, de sepulcro, de morte, ele tem que devolver os seus mortos. E agora, estes que foram devolvidos estão diante do trono branco para serem julgados. E veja o que diz aí, o que João diz. E um a um serão julgados. Assim como a salvação ela é individual, o julgamento também será. Ninguém vai poder chegar lá e dizer, não, mas eu fiz tudo isso por causa do Ricardo. Eu fiz tudo isso por causa do Joaquim, do Manuel, da Maria. Serão julgados um a um, segundo as suas obras. Ninguém, olha como Deus é maravilhoso, ninguém pode ser salvo por elas. Mas por elas, infelizmente, muitos serão condenados. E depois desse julgamento, o que irá acontecer? Morte, Hades, lançados no lago de fogo e de enxofre, porque já não haverá mais lugar para a morte. Aleluia! Aleluia! Já não terá mais lugar para ela. E junto com ela, serão lançados no lago de fogo e enxofre quem? Todos aqueles cujo nome não foram encontrados no livro. Quem que já estava lá? Satanás, a besta, o falso profeta. Será que esse lugar é agradável de se estar? Não, né? Obviamente que não. Lago de fogo significa o quê? Representa o quê? O estado eterno final. Isso para o ímpio. Tá? Acabou. Lembra daquele lá, fecha a conta e passa a régua? Acabou. Agora vamos entender aqui, eu já vou encerrar. Nós estamos estudando sobre o período do milênio, correto? Sim ou não? Sim, estamos estudando sobre o milênio. Existem escolas de interpretação a respeito do estudo da escatologia nesse tema do milênio. E 3 escolas elas vão se distinguir, são consideradas as 3 principais escolas. A primeira delas, o pré-milenismo. A segunda delas, pós-milenismo. A terceira e última, amilenismo. Essas escolas que trazem base, são as principais, que vão trazer base para que a minha fé se sustente. A visão daquilo que cada uma delas apresenta sobre o milênio. O que diz a escola pré-milenista? Só para a gente sintetizar aqui. Os pré-milenistas acreditam no quê? Acreditam que a volta de Jesus para estabelecer esse período chamado milênio, ela vai se dar antes do próprio milênio. Deu para entender isso? Está confuso demais?
Imagine o período de 1000 anos. Quando Jesus volta desse período de 1000 anos? Jesus volta antes que se inicie. É assim que eles creem. Dentro dos pré-milenistas, existem os eu vou complicar um pouquinho só, mas a gente chega a uma conclusão. Existem os pré-milenistas, e essa é a grande maioria dentro da igreja evangélica, talvez. Dentro da igreja evangélica, principalmente no Brasil. Dizem que no Brasil e no mundo. Os pré-milenistas dispensacionalistas. Quem são esses? São aqueles que acreditam que antes do milênio vai haver um período de 7 anos, que eles chamam de grande tribulação. E que nesse período, em um momento que ninguém consegue identificar se antes, durante ou depois, haveria uma vinda secreta de Jesus para arrebatar a igreja. Essa é a ideia dos prés. Se o pré acredita que Jesus volta antes, obviamente o pós acredita que Jesus volta quando? Depois. E na visão deles, o milênio, na visão destes, o milênio seria não um período literal de 1000 anos, um período simbólico, com o qual eu concordo, tá? Um período simbólico. E que nesse período haveria uma grande evangelização no mundo. E a maioria das pessoas se converteriam e aceitariam a Jesus como Senhor e Salvador. Quando a maioria das pessoas se renderem a Jesus como Senhor e Salvador, aí sim Jesus voltaria. Então, para eles, o milênio é esse período de evangelização mundial. Agora, para encerrar, os amilenistas, né, pastor? No que eles creem? Em suma, os amilenistas creem que nós já estamos vivendo o milênio. E para eles, quando que o milênio começou? O milênio começou assim que Jesus, depois de ter vindo, morrido e ressuscitado, ter sido assunto aos céus. Assim que Jesus foi assunto aos céus, subiu para os céus, o milênio teve início. E esse período, na visão deles, completar-se-á quando o Senhor Jesus vier na sua segunda volta. Aí cada um tenta se localizar naquilo que mais se encaixa ao seu pensamento. Deu para entender um pouquinho a respeito? A gente tem que ser bem pontual aqui, só para trazer uma luz sobre essa questão do milênio. Então, nós hoje estudamos a respeito da volta de Jesus. Nós vimos que nas visões de João falou também da prisão de Satanás, da sua soltura, do julgamento de todas as pessoas. E nós vimos que precisamos deixar nossa vida bem alicerçada naquilo que Deus tem nos apresentado. A verdade é que tudo isso daí faz parte daquilo que nós ainda temos por vir, daquilo que a gente ainda tem que vivenciar. E que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça. O autor vai fazer uma conclusão aqui, e eu já vou orar com você, que eu achei interessante, eu quero ler com você. Independente da escola de interpretação que atenda mais a minha maneira de ver o que a Escritura está me apresentando, independente disso, das diferenças que existem, todas concordam nos seguintes pontos. Primeiro, Jesus voltará. Amém? Segundo, Jesus julgará os vivos e os mortos. Terceiro, haverá a ressurreição de todos. Satanás será julgado e condenado. E por último, haverá da parte de Deus para a vida do seu povo um grande e abençoado período de paz e prosperidade. Amém? Vamos ficar de pé? Pode orar comigo? Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse momento que o Senhor nos preparou, nos concedeu, permitiu que estivéssemos na sua casa e na sua presença. Obrigado. Obrigado pela tua palavra, palavra que é viva e eficaz, palavra que nos foi apresentada hoje,
como sendo aquela espada aguda que procede da boca do Senhor. Obrigado. Que essa preciosa semente possa encontrar no meu e no coração dos meus irmãos aqui nessa noite um lugar de habitação, que ela possa crescer, frutificar e prosperar. Em primeiro lugar, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, que possamos ser, como diz a Tua palavra, luz nesse mundo e sal nessa terra, para a glória de Deus e para que as outras pessoas, de alguma forma que muitas vezes não entendemos, que os outros também possam ser abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda a nossa vida, livra-nos de todo mal, nos dê uma continuidade de semana abençoada na Tua presença. Onde houver uma necessidade aqui, Senhor, em algum coração, em alguma mente, em algum lar, em alguma família, Senhor, nós cremos que o Senhor é todo poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Que o Senhor possa socorrer, que o Senhor possa suprir, que o Senhor possa trazer acalento, que o Senhor possa trazer refrigério, Senhor, aonde há uma necessidade nessa noite. Assim nós oramos. Leva-nos de volta para casa agora, Pai, em paz, em segurança, e que possamos, em nome de Jesus, ter uma noite abençoada com sonhos de Deus para cada um de nós. Sim, oramos gratos e agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus vos abençoe, viu?